Nesse vídeo, você vai ver uma análise de juros que é atípica, tá? Nesse canal, eu tenho um outro vídeo que eu falo sobre taxa de juros, mas essa análise que eu vou fazer aqui é uma análise de juros mais aprofundada para você entender melhor como que funcionam a taxa de juros, mas de um ponto de vista que normalmente não é ensinado nas faculdades. Então fica aqui comigo e vamos conversar sobre taxa de juros. Primeiro ponto importante: por que os empreendedores precisam entender sobre taxa de juros? Vou te dar dois motivos. O primeiro motivo é que a taxa de juros ela é fundamental na hora de adquirir um empréstimo para podermos investir na nossa empresa. E aí, essa talvez seja a primeira lição no curso de finanças que a gente costuma ter, né? A gente costuma aprender que $1, no longo prazo, a uma taxa de juros de 1%, por exemplo, vai virar $1.000. A primeira lição que a gente aprende em finanças é que a gente pega emprestado esse dinheiro e investe em alguma coisa que traga retornos maiores do que essa taxa de juros. Então, por exemplo, se a taxa de juros é 1%, e aqui no Brasil é praticamente impossível achar uma taxa de juros assim, ou seja, não tem como pegar dinheiro emprestado aqui no Brasil para a gente investir nos negócios, né? Se a gente pega esse dinheiro e investe em alguma coisa que gera 10% de renda todo mês para você, você paga 1% e fica com 9%. Essa é a ideia do capitalismo, né? Essa é a ideia de conseguirmos ter mobilidade social. Mas com a taxa de juros alta, isso não acontece. Por quê? Porque não tem condições. Você pega um empréstimo, uma taxa... Pega, por exemplo, o cartão de crédito aqui no Brasil, que eles cobram 14%, 16% ao mês, né? Essa taxa é proibitiva. Por quê? Qualquer negócio não gera uma renda desse tamanho. E aí você não consegue pagar esse empréstimo. Então, a taxa de juros ela é fundamental para nós empresários. Se ela for civilizada, estiver num nível bom, o que eu chamo de civilizada é no máximo 1% ao mês composto. O ideal seria simples, mas aqui no Brasil geralmente é composto, né? Onde que a gente consegue taxa de juro simples? Se a gente tiver uma grande empresa e emitir debêntures, que é um título, né? Que a gente vende no mercado de ações, em troca do pagamento de uma taxa de juros de 1% simples no final do período, né? E aí assim dá para conseguir dinheiro a essa taxa de juro. Fora isso, é impossível aqui no Brasil, né? Qualquer lugar aí vai cobrar mais de 1% da gente a juro composto. Ou seja, não vale a pena pegar o empréstimo, porque você não vai nem conseguir pagar aquele empréstimo dependendo da rentabilidade do negócio que você estiver querendo investir. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual você deve entender de taxa de juros, entender como que a taxa de juros impacta o seu negócio, tá bom? O segundo motivo é que ela também determina o consumo das pessoas na economia. Ou seja, quanto menor o juro, mais você vai vender o seu produto. Por quê? Porque as pessoas têm mais dinheiro no bolso. Se elas estão pagando menos juros, significa que elas têm mais dinheiro no bolso. Se elas têm mais dinheiro no bolso, elas vão consumir mais. E isso vai impactar o seu negócio também. Porque se elas estão consumindo mais, eventualmente a sua empresa vai ter aumento de receita, vai ter aumento de vendas. E aí você vai ganhar mais dinheiro, você vai ter um negócio mais saudável, você vai pagar os seus funcionários com uma tranquilidade maior, tá bom? Então esses são os dois motivos pelos quais você deve entender sobre taxa de juros e como essa taxa de juros impacta o seu negócio. E aí, o que eles ensinam para nós sobre taxa de juros na faculdade, né? Olha só, vamos fazer
destrinchar aí algumas coisas que nos ensinam na faculdade. Primeira coisa, os pressupostos da economia, da ciência econômica, do que nós chamamos de ciência econômica, é que existe uma coisa chamada força de mercado. O que é a força de mercado? É a questão da oferta e da demanda. Essas forças de mercado são reguladas pela oferta e pela demanda. Até aí, tudo bem. Esses são pressupostos, tá? O que é um pressuposto? Você está partindo do princípio de que aquilo funciona assim, mas não necessariamente aquilo funciona daquele jeito. São pressupostos, são princípios que a gente segue para chegar a certas conclusões, mas não necessariamente aqueles pressupostos funcionam daquele jeito. Então, por exemplo, essa força de mercado, ele é um pressuposto. Esse pressuposto, ele é baseado na oferta e na demanda. Aí, se você pega alguns livros de economia comportamental, como aquele livro chamado Previsivelmente Irracional, você depois dê uma procurada aí nesse livro, nas livrarias por aí. Ele é um livro muito importante aí para todo empreendedor entender o que está acontecendo com o seu negócio ou para conseguir planejar e montar as suas estratégias para os seus negócios. Ali nesse livro, ele mostra que, na verdade, esse negócio de oferta e demanda não é bem assim, né? Você, por exemplo, um dos pressupostos da demanda é que as pessoas compram muito ou pouco de acordo com o preço. E aí esse preço ele é regulado pela oferta daquele produto ou pela demanda daquele produto. Isso funciona, essas leis de oferta e demanda funcionam muito bem no mercado financeiro, na Bovespa, na Bolsa de Valores. Porque lá você está vendo quem está oferecendo lá aquela ação, por qual preço, etc, tal, né? Então, isso funciona muito bem no mercado financeiro, mas não funciona tão bem no mercado de mercadorias. E quanto mais essa mercadoria for menos comoditizada, menos vai funcionar a lei de oferta e demanda. Você pega, por exemplo, uma BMW. Por que uma BMW custa mais caro do que um carro da Volkswagen ou da Toyota? Por causa desse efeito. E é praticamente o mesmo carro. Tem os mesmos materiais. A quantidade de materiais que tem numa BMW é a mesma quantidade de materiais que tem num Toyota. E por que a BMW é mais cara? Porque os marqueteiros, eles conseguiram colocar na cabeça do consumidor que aquela BMW vale mais. Então, aqui a gente tem um pequeno exemplo de que essa questão de preço e demanda não funciona tão bem assim. E aí, nesse livro que eu citei para você, Previsivelmente Irracional, nesse livro ele está explicando justamente isso. Uma das coisas que ele explica, né? Que você consegue colocar o preço na cabeça da pessoa. Aí vamos continuar aí o nosso estudo, a nossa pequena análise aí econômica, né? Outro pressuposto da ciência econômica é que as pessoas são racionais o tempo todo e todos têm o mesmo nível de informação. E aí, como assim todos têm o mesmo nível de informação? Que todo mundo sabe tudo sobre aquele mercado e sobre aquele produto que está sendo vendido, por exemplo, ou sobre aquela ação que está sendo vendida. E nós sabemos, e isso é até intuitivo, de que as coisas não funcionam assim. A maioria das pessoas não tem informação. Elas não sabem o que está acontecendo à volta delas. Mesmo o pessoal que trabalha no mercado financeiro, comprando e vendendo ações, a maioria não sabe o que está rolando no mercado. Os que têm mais informações são os grandes bancos, as grandes corretoras, né? O resto da população não tem informação suficiente. Então, esse também é um pressuposto falso. Ele nos ajuda a montar as teorias econômicas, mas é um pressuposto falso. Isso não existe, né? Todas as pessoas são 100% racionais. Não! Nesse mesmo livro, o Imprevisivelmente Irracional, o autor, ele mostra
que na verdade as pessoas são irracionais. A maioria de nós somos irracionais. Nós compramos coisas que não estamos precisando por impulso. Então, isso é irracionalidade. Esse negócio, esse fundamento aí da teoria econômica, ele é, no mundo real, um fundamento falso. Ele não funciona assim, tá? E aí, isso eu já falei aqui para você, né? Todos esses pressupostos, eles são falsos. Eles servem apenas para entendermos as teorias econômicas, para tentarmos entender como funciona o comportamento das pessoas, né? Com o surgimento aí da economia comportamental, a gente está conseguindo entender melhor o comportamento das pessoas, o verdadeiro comportamento das pessoas. E eu acredito que daí vai surgir novas teorias econômicas mais alinhadas com a realidade, mais alinhadas com o que realmente acontece, mais alinhadas com o que acontece na economia de verdade. E aí, qual que é o problema disso tudo, né? O maior problema disso tudo é que todos nós, a maioria de nós, acha que tudo isso é verdade. Entende isso como verdade. E aí, certas forças do mercado utilizam essas coisas para usar como argumento para nos convencer de coisas que, na verdade, vão contra nós. E aí eu vou mostrar um exemplo disso aqui agora, tá? Então, como que as coisas realmente acontecem na economia em termos de juros, né? Vamos entender. Primeiro, as teorias econômicas, elas dizem que a taxa de juros, ela serve para controlar a inflação, né? O que é a inflação? É o aumento exagerado dos preços, é o aumento exagerado e generalizado dos preços, certo? Isso é inflação. Eu tenho outro vídeo aqui neste canal explicando sobre inflação também, tá? Então, a inflação é o aumento de preços exagerado e generalizado. Como assim generalizado? Um monte de gente que vende produtos estão aumentando seus preços. Isso é inflação, ok? Muitas pessoas não entendem o que realmente causa a inflação, por causa das teorias econômicas, né? As teorias econômicas, por exemplo, elas dizem que o aumento da inflação acontece por causa do aumento das moedas em circulação. Então, por exemplo, da quantidade de moedas em circulação na economia. Tá, é plausível pela teoria econômica, ok? Eu não estou discordando da teoria econômica do ponto de vista teórico fundamental, ok? Mas, do ponto de vista da realidade, isso não funciona. E por que isso não funciona? Porque na época, por exemplo, que eu aprendi a economia, ainda existia aquele jornal de papel, né? Pois os empresários não ficam todo dia olhando o jornal ou os índices econômicos e olhando, o governo aumentou a quantidade de moeda em circulação na economia. Então eu vou aumentar meus preços. Não existe isso. Não existe isso. Isso é só de eu contar aqui, isso é ridículo, né? As pessoas, elas não ficam acompanhando a quantidade de moeda em circulação na economia e aí fala assim, eu vou aumentar meu preço porque o governo aumentou a quantidade de moeda em circulação. Não, ninguém faz isso. Isso é em termos de realidade, isso é uma bobagem total, completa, certo? E aí, o que realmente causa a inflação e que aí eles não contam nas teorias econômicas? É a ganância de alguns grupos econômicos que usam alguma desculpa para aumentar os seus preços. Então, por exemplo, tivemos aí o caso aí na tragédia do Sul, em que alguns grupos econômicos estavam tentando se aproveitar da situação para aumentar os preços. Então, o que faz com que a inflação aconteça é a ganância de alguns grupos econômicos, ok? Esse é o pressuposto, essa é a verdadeira origem da inflação. E aí, então, quando a inflação aumenta, o governo precisa aumentar a taxa de juros seguindo ali as teorias econômicas, que aí eles chamam de decisões técnicas, baseadas em decisões técnicas, né? Então, veja, aqui o aumento da taxa de juros, a desculpa é a inflação ou a expectativa da inflação. Na verdade, é a expectativa da inflação. Então, eles montam ali um grupo
no Banco Central para ver aí quanto que vai ser a inflação, qual que é a expectativa de inflação, e aí baseado nisso eles aumentam ou diminuem a taxa de juros, ok? Ou seja, é a opinião de algumas pessoas. É assim que eles determinam a expectativa da inflação, ok? E aí, estes mesmos grupos econômicos que aumentaram os seus preços, agora se beneficiam também do aumento da taxa de juros, porque eles compram títulos públicos com os excessos gigantes de dinheiro que eles têm. Eles têm excessos de dinheiro. Por que a maior parte da população brasileira é pobre? Por causa de alguns poucos grupos econômicos que detêm todo o dinheiro da economia, o dinheiro não circula, e aí esses excessos de dinheiro, eles vão para o mercado financeiro, e como a taxa de juros da economia está alta, eles preferem investir na taxa de juros, porque é mais seguro, já que o governo vai pagar essa taxa de juros, do que ficar se arriscando comprando ações de empresas que podem ter as suas variações ali de altos e baixos de acordo com o funcionamento da economia. Então, os mesmos grupos econômicos que aumentaram seus preços agora estão se beneficiando da taxa de juros aumentada pelo Banco Central, e não é nem pelo governo. No Brasil, nesse momento que eu estou gravando aqui, não é nem pelo governo, né? Não é o governo que está decidindo a taxa de juros, é o Banco Central, porque criaram aí uma figura do Banco Central Independente, nome bonito, né? Nome bonito para dizer assim, deixa o Banco Central aqui nas mãos dos grandes conglomerados econômicos para a gente mandar neles, para a gente conseguir tomar dinheiro da economia. Então, olha só isso. Isso é algo que é praticamente uma sabotagem, né? Você, de um lado, tem a taxa de juros que realmente serve para a gente conseguir controlar a inflação. Mas o problema está na inflação, né? Quem que está gerando a inflação? A ganância de certos grupos econômicos. Aí essa ganância leva ao aumento dos preços, à inflação, e aí o Banco Central precisa entrar controlando essa inflação, aumentando a taxa de juros, que beneficia esses mesmos grupos econômicos que fizeram o preço aumentar, ou os grupos econômicos ali que estão falando sobre a expectativa deles da inflação. Então, veja, apesar então de parecer técnico, na verdade, a taxa de juros é algo que está nas mãos, nesse momento, de conglomerados econômicos que aumentam a taxa de juros para beneficiar a eles mesmos, tá? E aí, o que tem que acontecer? O Banco Central, ele precisa, lógico, ele voltar para o poder do governo para o governo conseguir melhorar a vida das pessoas através da regulação da economia, porque o Banco Central, ele é um instrumento de regulação da economia. O governo precisa ter esse instrumento para regular a economia e para melhorar a vida das pessoas. Então, veja, tudo parece uma grande... a teoria econômica, na verdade, parece, se você para pensar friamente, parece que foi criado para beneficiar somente a certos grupos econômicos. Então, o que a gente aprende em economia, na prática, infelizmente, não acontece na realidade. Então, precisamos tomar cuidado com esses discursos aí que fazem para nos enganar, tá bom? E aí, mais uma coisa importante, né? Quem que paga essa taxa de juros? Essa taxa de juros, quem paga é o governo. São os nossos impostos que pagam essa taxa de juros para alguns poucos grupos econômicos. Então, essa taxa de juros alta, ela está tirando dinheiro de educação e saúde, por exemplo, poderia estar beneficiando a população, está indo para esses grupos econômicos que já tem de tudo. Já tem iate, já tem carro de luxo, já tem jatinho, já tem tudo. E eles querem mais. Isso a gente pode chamar
com certeza de ganância, tá? Isso, inclusive, é o que nós podemos chamar de capitalismo selvagem. É lá da música do Titãs. O Titãs falava de capitalismo selvagem, né? E isso é o capitalismo selvagem. É esse capitalismo egoísta, ganancioso, que quer só para ele, que quer que o povo morra de fome. Então, precisamos tomar cuidado com os discursos que existem por aí, que giram em torno, inclusive, da taxa de juros. E a taxa de juros, na verdade, quanto mais alta, pior. Esse negócio de inflação, a inflação só existe porque o empresário ele é ganancioso, ele quer ganhar demais, ele quer ganhar mais do que ele precisa. Então, precisamos tomar cuidado. Eu não sou contra ganhar, eu sou capitalista. Eu estou baseando os meus argumentos aqui, inclusive na teoria econômica e nas teorias de economia comportamental modernas. E precisamos ter um capitalismo, precisamos construir um capitalismo civilizado. Como que é o capitalismo civilizado? É aquele em que os empresários também estão interessados em beneficiar a vida da população, que são seus clientes em última instância. Então, eu espero que tenha ficado claro. Inscreva-se no meu canal, deixe o seu comentário para dizer o que você achou aí desse vídeo, quais são as suas, inclusive, críticas, não tem problema, eu aceito as críticas, desde que construtivas, né? Se forem críticas destrutivas, eu simplesmente vou apagar, tá? Nem perca seu tempo colocando críticas destrutivas aqui nesse vídeo. Mas estamos abertos aí a críticas construtivas, pontos de vista, e deixa o seu like aí para mim, e eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Até lá e um forte abraço!